primeira edição europeia do Tribeca aconteceu em 2024, em Lisboa, no Beato, numa parceria inédita entre um canal privado português e a indústria indie norte-americana, encabeçada por Robert De Niro e Jane Rosenthal. Um festival que serviu para lamber as feridas do 11 de setembro em Nova Iorque, aterrava no pequeno pedaço de terra do outro lado Atlântico para tentar a sua sorte. Houve muitas críticas em Lisboa e elogios do lado americano. E agora, com uma maior abertura a figuras e a conteúdos extra Grupo Empresa, a segunda edição do Tribeca arranca. Será que vai conseguir convencer? Olá, eu sou José Paiva Capucho, crítico de cinema e televisão. Olá José, o meu nome é Welket Bungué, tenho 37 anos, sou nascido na Guiné-Bissau, crescido em Portugal, sou ator, realizador, argumentista e tenho bastante prazer em estar aqui. Arranca assim mais um episódio de No Último Episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Muito bem, Welket, estou bastante contente. É a segunda vez que nos cruzamos em entrevistas e que é mais uma conversa. Tu vais estar dia 31 num painel, numa talk desta segunda edição do Tribeca às 5h30. O título vou dizer em português: Quando a identidade se cruza com a história. Se calhar arrancamos já aí com a Ana Sofia Martins e com a Dee Reese, é importante dizer. O que é que significa estas conversas? Eu diria que são cada vez mais relevantes para públicos diferentes. Estamos num tempo onde parece que há cada vez menos espaço e abertura para diferenças, para pessoas, para culturas diferentes, e felizmente temos aqui espaço para esse tipo de debate. Para ti é importante estar nestes lugares agora, com toda a tua carreira internacional, sobretudo, porque és um dos rostos nacionais que está a ter uma carreira mais vital, diria, acho que é uma palavra importante. O que é que significa para ti estas conversas? Olha, para mim significa que, de alguma maneira, a pressão que tem havido perante os mass media, perante o mainstream, quanto a um público que procura ver maior diversidade, não só nos discursos, mas também naquilo que é a representatividade dos corpos, né? E, portanto, vão cedendo e vão se abrindo para algo que é importante, não só para aqueles que participam, mas também para a composição deste tipo de programação. E, por outro lado, acredito que a minha participação, como a participação desses outros nomes, como poderão ver, ou seja, tendo em conta aquilo que foi a primeira programação e aquilo que se procura agora nesta programação da segunda edição, acho que revela um compromisso e uma intenção também de aprofundar a programação para um espaço onde pessoas que tragam histórias diferentes, sobretudo baseadas nas suas trajetórias, possam dar voz a essas histórias, possam ser vistas e possam também transitar no festival, não é? Tratando-se de um evento que é de alguma forma importado, né? Porque vem de Nova Iorque, certo? Acho que revelar esse lado mais diaspórico no que toca aos talentos e às vozes que existem neste país é importante. Agora, para mim, a grande importância disto é que temos que ver que eu estou a falar no meu país, né? É muito bom poder voltar a Portugal e ter a oportunidade de falar, né? Ou seja, de contribuir com o meu discurso neste contexto e também poder, quer dizer, estar em diálogo com, neste caso, uma artista afro-americana, que tem também embora eu não conheça ainda aprofundadamente o seu trabalho, mas daquilo que eu pude ler, tem uma trajetória também bastante promissora e com alguma relevância no contexto americano. E não só estar em Lisboa e poder participar e contribuir de um evento desta envergadura, mas também dar-me a conhecer para um público mais lato, né? Certo. Porque eu trabalho sobretudo no circuito internacional nos últimos anos e também brasileiro. Sou bastante já conhecido pela indústria da produção semi-independente ou autoral brasileira e portuguesa, mas sendo o Tribeca a edição de Lisboa um evento que também almeja um alcance
de uma massa popular que consome outro tipo de produtos nos quais eu não tenho participado muito aqui nos últimos anos, acho que é bastante benéfico para a minha imagem, e tendo em conta que o grande público poderá ter a oportunidade de me ver num contexto mais acessível para as massas, se assim quisermos. Eu queria recuperar aqui ainda, falaste aí de várias coisas que me interessa conversar contigo, mas pegando aqui na ideia da identidade se cruza com a história, tu és um argumentista, um realizador e um ator, é impossível não olhar para as histórias que contas onde entras e olhar para a tua identidade. Desde cedo na tua carreira, tu percebeste que a tua mais-valia era de onde vinhas, o que querias contar, as tuas raízes? Percebeste claramente que terias sempre maior vantagem pegando nisso? Isso foi uma coisa que eu me fui apercebendo com o tempo, Ok. né? Confesso que de início havia um certo sentimento de incompreensão e talvez de revolta Ok. relativamente à indústria do audiovisual português, né? Porque eu cresci aqui, formei-me aqui e participei de algumas produções grandes, mas depois, quando fui para o Brasil estudar, né? Fazer a pós-graduação, a partir de 2012, e comecei a ter outras oportunidades que inclusive não tinha tido aqui no país, entendi que as minhas valências e as diferenças eram sim a minha força, e que isso poderia ser apreciado, mas também sobretudo recebido, acomodado, incorporado em outros contextos, né? E isso leva-me a ter que depois, posteriormente, migrar para Londres, né? Em 2015, onde eu pensei que poderia permanecer mais tempo, aprimorar o meu inglês e quem sabe adentrar a indústria do audiovisual a partir de Inglaterra. E logo em Londres, que é super difícil. Exatamente. Também escolheste logo a tarefa Epá, mais complicada. se calhar não tinha bem a noção, Não, mas... quer dizer, Brasil é muito difícil, mas pensaste em Londres, portanto... É, porque eu, na época, eu voltei para a Europa e achei que o país ou o mercado mais promissor e onde eu me poderia enquadrar e autossuperar também poderia ser Londres, porque isso poderia me dar abertura para o mercado americano. Mas não foi por acaso que eu depois tive que voltar para o Brasil para participar das filmagens do Corpo Elétrico, e a partir daí continuei a participar de grandes produções brasileiras, inclusive tendo depois ido para a Alemanha, onde eu tive que protagonizar um filme onde 75% do filme, isto é, o filme Berlin Alexanderplatz, em que eu tinha que falar em alemão. Então tudo isso começou a configurar um perfil de artista, né, que, tal como temos visto, né, nestes últimos 10 anos, trabalha muito mais em línguas, aliás, em territórios onde tenho que falar outras línguas que não o português, e quando falo português falo no Brasil. Isto foi, de alguma forma, traçando e delineando cada vez mais o meu perfil artístico, que se traduz neste artista multicultural, internacionalizado, né? E que tem que trabalhar em vários mercados, o que faz com que eu tenha que aprender diversas línguas e muitas vezes tenha que atuar em línguas que eu desconheço, como já aconteceu em filmes em que tive que falar Wolof, tive que falar francês recentemente no Psica, né, a produção da Netflix, e mais recentemente agora, este ano, tive que falar latim porque interpreto um padre de 1920 para um filme que virá no próximo ano. Então eu precisei de ausentar-me do país, tive que migrar, né, à procura de oportunidades, e isso acabou por influenciar o tipo de personagens e o tipo de projetos com os quais eu me envolvia, né? E, portanto, necessariamente precisei de olhar para mim e assumir as minhas diferenças como potencial único, não é? E fazer disso, se assim quisermos, o meu ouro e a característica que mais serviria para atrair novos projetos mais ambiciosos e equipas que pudessem efetivamente acomodar e aceitar essa minha dimensão artística. Assim é. Wo bist denn böser Junge? I was a refugee all of my life. I did what I have to do. Now I got a second chance. Ich will gut sein. This one isn't for you. Not yet. Du willst etwas sein, das du nicht sein kannst. You want to be good in a world that is böse. Sei nicht dumm. Du hast Potenzial.
Es ist nicht leicht, sich dem Teufel zu entziehen, wenn man ihn einmal zu sich eingeladen hat. Noch ein Wort und ich sprich dir den Hals. Eu estava ali a falar na primeira edição do Tribeca, foi vista como quase o festival estrangeiro que vinha aqui tentar a sua sorte. Eu acho que as coisas estão mais ou menos apaziguadas, não sei, quer dizer, quem quer ir que vai, quem não quer não vai. Tu estavas meio a falar no início de uma certa revolta que sentiste. Tu hoje sentes-te um ator mais internacional do que nacional? Já fizeste de certa forma as pazes com essa revolta? Não, claro, sim, as pazes estão mais do que feitas, né? Até porque é uma coisa que eu entendi que não poderia ser Portugal a resolver, tinha que ser eu, né? Portanto, percebes? Tu entendes que quando tens uma determinada qualidade e tens muita coisa para oferecer, e se às vezes isso não é absorvido pelos outros, não é porque tu não sejas bom o suficiente, é porque os outros não têm a capacidade de receber, né? E isso demanda tempo para as duas partes. Né? Neste momento eu continuo a trabalhar e sinto-me bastante respeitado, valorizado e amo aquilo que faço e pronto, I'm not chasing, I'm attracting, estás a ver? E portanto vou fazendo aquilo que posso com amor e dedicação e naturalmente onde surgir projetos que vibram comigo e eu conseguirei em algum momento vir para Portugal e contribuir com toda a dimensão artística e profundidade humanas que são características de mim. E portanto acho que as coisas estão a seguir um curso natural, que deve ser, né? No ano passado nós de facto conseguimos percepcionar a primeira edição do Tribeca a partir desse traço que fazes. Uma resistência, um choque, não é? Como tudo é novo, não sei, sim, pronto, não comento quanto a isso. Sim. Este ano acho que, né, dá-se um outro passo e pronto, acaba por se trazer mais artistas do cinema nacional, embora trabalhem na indústria internacional, para poderem vir dar o seu contributo. Por outro lado, eu sou um artista que trabalha internacionalmente, mas não deixo de ser português e não deixo de ser guineense, né? E portanto eu acho que não são os trabalhos que nos definem necessariamente se somos internacionais ou não, mas é sim a percepção que nós temos, né? Conseguindo olhar para o mercado e almejar algo mais interseccional, né? Porque agora nós temos produções internacionais que são feitas aqui em Portugal e que conseguem ter sucesso não apenas ao nível nacional, mas conseguem despertar o interesse, a curiosidade do público de fora e que isso não deixa de definir também um certo marco mediático ou de produção do país. Portanto, nós vemos que hoje em dia fazem-se coisas aqui, mas é preciso que os talentos que trabalhem também tenham esse vislumbre de um alcance internacional, projeção, porque é assim que as coisas estão a funcionar hoje em dia. E não é por acaso que também é possível vermos um português guineense a trabalhar fora, porque mesmo nos mercados internacionais também entendem que não se pode trabalhar unicamente com os talentos ditos nacionais, né? Eu quando trabalho no Brasil não deixo de estar, de alguma maneira, a ser legitimado a ocupar aquele lugar que poderia ser ocupado por alguém que perfilasse igual as minhas características enquanto artista. Embora sabemos que há aqui um grande diferencial, que é o facto de ser um artista nascido na Guiné, crescido em Portugal, que fala inúmeras línguas, e sabemos que muitas vezes quando os mercados trabalham com os talentos que estão entregues a uma determinada bolha, eles acabam por não desenvolver estes skills, né? E quando surgem oportunidades como são aquelas que eu tenho, o facto de estar em trânsito e de ter acumulado experiências e de circular em vários mercados favorece e atribui-me esse caráter particular enquanto artista. E isso tem-me granjeado várias oportunidades fora. Deixa-me trazer para o tema da questão dos festivais, porque um ator, um produtor, um realizador hoje em dia tem que estar na rota dos festivais. Eu já fui a alguns internacionais, são claramente muito diferentes dos de Lisboa. Mesmo esta edição do Tribeca será certamente muito diferente da que se passa em Nova Iorque. Tu também tens esse hábito de estar presente nos festivais. Já ouvi as duas versões. Há atores que já não têm paciência para andar nos festivais, há outros que têm gozo e têm de facto interesse. Das tuas palavras, e quem nos ouvir vai perceber isso, eu sinto-te mesmo como um profissional da arte, e profissional num bom sentido, não no mal. És um profissional. Sou. E estar em festivais é importante para ti? O que é que te diz? O que é que... É importante porque é assim, para além do facto de eu pertencer a 3 academias, né? A Academia de Cinema Portuguesa, a Academia de Cinema Europeia, a Academia de Cinema Alemã, tenho que consumir muitos filmes anualmente, não só em sala, que seria o ideal, mas às vezes não é possível, porque, né, agora estou a receber convites para ver os filmes na Alemanha, que serão os filmes
nomeados para as várias categorias dos prémios do cinema europeu, mas não estou. Portanto, provavelmente terei que os ver quando forem para a plataforma de streaming do European Film Academy. Então, ir aos festivais é importante, porque não só demonstramos o engajamento com aquilo que se produz ao nível global, não é? Nós fortalecemos os laços profissionais, mas também afetivos, com os fazedores do ramo. Há pessoas, por exemplo, aqui de Portugal, não é? Que são grandes produtores ou fazedores que eu não consigo ver regularmente, mas, por exemplo, quando vão a um festival do Rio, né? consigo vê-los. Para além do facto de que há certos filmes que tu só vais conseguir ver num festival. O festival consegue, como foi agora, por exemplo, estive a ver a versão integral do Riso e a Faca, né? Com 5 horas e 30. Ainda não vi, certo, tenho muita curiosidade. Portanto, um festival como o DOC Lisboa acolhe isso. É muito importante nós conseguirmos estar lá a prestigiar esse trabalho que é feito por profissionais sérios, que se dedicam à arte do fazer fílmico. Mas por outro lado também o ir-se para festivais, como é o caso do Festival Internacional de Berlim, né? Que eu, por morar em Berlim e por ter participado já do festival com 3 longas-metragens, o festival tem um grande carinho por mim, né? E eu consigo participar todos os anos. É não apenas uma montra de visibilidade, mas é um lugar também onde se consegue ter conexões excepcionais. Então eu acho que para qualquer artista que leva a sério e que almeja também um patamar mais elevado, né? enquanto fazedor da arte, ir aos festivais, ir aos talks e pesquisar sobre como funcionam os mercados, quer dizer, as indústrias do cinema ao nível internacional, é importante para nós também conseguirmos perceber onde é que nos situamos enquanto indústria aqui em Portugal e perceber o que é que nós podemos alcançar e o que é que nós podemos contribuir, porque eu acho que todos os departamentos vão de alguma maneira influenciando e contribuindo com um olhar e com um senso de necessidades e tanto do ponto de vista do progresso e de evolução do meio, né, do cinema, mas também quanto às métricas e às políticas que devem defender ou que devem, de alguma maneira, sustentar as necessidades de participação e de empregabilidade que cada um de nós temos, né? As necessidades que eu acho que, por exemplo, os produtores aqui em Portugal, os agentes têm, né? São diferentes daquelas que no Brasil eles estão neste momento a debater para alcançar, né? Por exemplo, no Brasil nós temos agora um debate que visa regulamentar o streaming lá e aqui também precisamos disso, né? Mas antes disso, se calhar aqui temos que conseguir perceber como é que se determinam as tabelas dos cachês dos artistas, muita coisa, há dos muito atores, para correr, certo. Então tudo isso vai se tornando cada vez mais consciente quanto mais nós circularmos e quanto mais nós nos engajarmos a encontrar pessoas e a perceber como é que os filmes são feitos e quais são as necessidades que as pessoas passam quando fazem filmes. Tu sentes que o país, em todas essas matérias, desde festivais, a indústria, mercados, produção, mesmo com pequenos passos, como agora temos uma segunda temporada, por exemplo, de Rabo de Peixe, uma produção original Netflix, sentes que estamos ainda um bocadinho atrasados? Por exemplo... Eu vou dizer que sim, não te quero pôr em xeque, mas eu vou dizer que tu tens muita experiência e tenacidade. Eu sei, mas estás num lugar de fala que... José, a primeira coisa é perceber se há uma preocupação real em tentar interseccionar étnica e culturalmente os projetos, né? Não sei se há. Portanto, não sei se há. Não há, já tivemos tempo e ainda vamos a tempo de melhorar isso. Porque isso é que é o grande diferencial para Portugal, percebes? Claro. Tu disseste-me que o cinema português ganharia muito com a diversidade. Eu lembro-me que foi o título da conversa no Observador. Pois, porque essa diversidade depois não passa apenas pelos corpos que passarão. Vão ver o Riso e a Faca, né? Uma produção feita no território da Guiné-Bissau, né? Que invoca uma interseccionalidade em termos de género, de ideologias, de corpos, de culturalismos, né? E premiada. Mesmo que não fosse, mas foi neste caso. Exatamente. E curiosamente, né, Cleo Diarra vence o prémio de melhor atriz na secção Certain Regard por esse filme, que é uma atriz cabo-verdiana portuguesa, né?
Sérgio, bem-vindo. Estamos aqui à espera tua. Que tivemos alguns problemas com o teu antecessor. Obrigado pelas informações todas e pela pressão também. Quanto na fazenda? É assim, 40 mil. Pega! Por favor, guarda os sacos! Guarda os sacos! Ei, isso aqui é Sérgio. Olha o jeito como ele está a tentar enturmar. Vai fingir que está tudo É um bem. pouco até engraçado. Quem comer primeiro O alvo. a comida, ganha. Estás cá a trabalhar numa ONG ou numa construção? Olha, se queres um conselho, pira-te. Isto não interessa a ninguém. Mas isto, enfim, são problemáticas que isto aqui, para ser discutida à séria, nós precisamos ter aqui os produtores sentados, Certo, que são também meus amigos, Certo. né? Precisamos ter aqui os distribuidores, né? Precisamos ter aqui também algumas pessoas que possam fazer pesquisa de público, né? Porque às vezes nós temos a ideia de que há sondagens e projeções que são feitas pelas estações televisivas e induzem-nos de que o público quer ver um determinado tipo de rosto e de perfil de cidadão na tela e por aí vai. Mas sabemos que isto ao final do dia não é assim. Tem a ver com toda uma sistematização e uma crença ultrapassada relativamente àquilo que devem ser os corpos que têm visibilidade e as vozes que têm visibilidade, porque existe Concordo efetivamente. O público português não é assim tão preconceituoso às vezes como pode parecer. Pronto. Acreditas e, portanto, nisso, atenção. Sim, eu também posso acreditar nisso. Hoje. Eu também posso acreditar nisso, estás a ver? Só que tem que haver como é que eu vou dizer? Tem que haver uma iniciativa franca. Transversal? E transversal, exatamente. Tanto por parte dos consumidores, tanto por parte dos consumidores. Porque eu acho que as produções muitas vezes são pautadas tendo em conta o tipo de projetos que são mais suscetíveis de serem admitidos, né? Pelos grandes patrocinadores dos filmes, né? Ou pelos grandes atribuidores de financiamentos. E depois pensa-se muitas vezes nos festivais de classe A, né? E portanto há uma lógica muitas vezes calculista quando se fazem as produções. Certo. E isso hoje em dia para mim não é justificável, porque nós temos produções feitas ao nível da televisão, que são ficções e séries, e eu continuo a ver as séries sem terem a diversidade, eu volto a isto, étnico-cultural, né? Que reflita o país. Nós, há canais televisivos nacionais aqui que lançam 4, 5 ou 6 séries no ano, e eu não vejo inovarem ou misturarem os elencos, percebes? E as vozes existem. E as vozes existem. E isto não é uma questão apenas do... Nós vemos, né? Quer dizer, o inconveniente que foi o programa que foi aberto para mulheres realizadoras. E então, isso é um erro crasso, né? Que já aconteceu anteriormente, e eu me pergunto como é que nós voltamos a cair em... Como é que se diz? O Contado por Mulheres. O Contado por Mulheres. Da RTP, sim. Né? Dos telefilmes, sim. Que é tão delicado e é tão particular haver um programa um programa de financiamento com aquelas premissas e depois, no final, o resultado ser tão inconveniente quanto foi. Certo. E ter que haver uma reivindicação trazida para o espaço público para que as pessoas possam olhar para isso e manifestarem o quanto possível o seu descontentamento e a sua desaprovação. Percebes? Significa que eu tenho mais que fazer, percebes? Quer dizer, eu graças a Deus vivo bem, tenho casa no Brasil, estou em casa na Alemanha, circulo, venho para aqui, faço as coisas, mas, em certa medida, se nós, como é que se diz? Não podes faltar à chamada. Exatamente, se nós abrimos mão destas batalhas que visam fortalecer, né, a nossa indústria de uma forma idónea, né? Não sei onde é que nós vamos parar, porque existem equívocos e desonestidade intelectual por pessoas que estão em situação de decisão e que podem de facto mudar isto, mas não me vejo também como persona não grata, né? Pelo contrário, porque eu sento-me à mesa com as pessoas, né?
E quando os filmes vão para fora, se há filmes portugueses a serem exibidos em Marselha, em Berlim, mostras de cinema português, ou no Brasil, eu faço questão de lá estar e ir cumprimentar os meus pares e como é que se diz, e celebrar isso, né? Até porque esse é o nosso papel, a meu ver, enquanto cidadãos artistas, né? Mas nós não podemos deixar de fazer uma autocrítica transparente e transversal, né? Porque nós queremos o melhor. Queremos o melhor para a nossa indústria. Então, com isto, não sei se respondo à tua pergunta, mas eu concordo contigo. No fundo é isso, essa reflexão. Mas percebes, eu acho que existe um grande encantamento e euforia relativamente àquilo que são os fatores mais atrativos para o turismo no país, neste momento. Mas depois nós estamos aqui a criar falsos problemas relacionados com a vaga de migrantes, né? E que sempre existiram aqui. Entendes? São uma força muito importante para o país em muitos aspectos, não é só de seguranças sociais e assim. Exatamente, ao mesmo tempo temos filmes como o Banzo, né? Que dão visibilidade ao país, temos filmes como Hanami, certo. Que dão visibilidade ao país. Já disse à Margarida Cardoso que o Banzo é um dos melhores filmes portugueses que eu vi e certamente deste século. Percebes, meu querido? Então temos filmes como o Sabura, do Falcão Nhaga, que também dão visibilidade ao país. Temos o Riso e a Faca, que eu não me canso de mencionar aqui, que dão visibilidade também ao país, entre outros, né? Então, e tudo isto deve ser, de alguma maneira, tem que ser invocado e tem que se trazer à mesa, né? Para nós percebermos se já tivemos muitas vezes na iminência de despontar para um outro lugar, né? É isso, estamos quase ali. Percebes? Agora, eu acho que as pessoas têm que fechar os olhos, né, e esquecer o medo e caminhar sobre o negro mesmo. O negro é o que nos vai dar força, é o que nos vai permitir sonhar, é o que nos vai permitir ser abraçados, percebes? E esse lugar do sonho está patente aqui. Muitas das liberdades e do, diria eu, do reinventar desse ânimo, né? Não só na produção das ficções, mas também na percepção desta cidade, né? Porque a cidade em si, ela tem sofrido com uma série de, diria eu, alterações problemas, mas também está a avançar muito rápido. Está a avançar muito dividida rápido também. Exato, era aí que eu queria chegar, percebes? Dividido em vários aspectos, em aspectos classistas, em aspectos... Olha, eu ensino-me na classe média e tive que sair de Lisboa, porque já não era possível. Entendes? Mas isso depois reflete-se em várias outras coisas, certo. Porque tu passas a assumir que a paisagem humana que te é proposta por esta cidade, que acaba por dominar a percepção que nós temos de Portugal de alguma maneira, Lisboa, é essa que deve refletir no tipo de discursos, no tipo de projetos que se faz. Mas ela não está tipo refletida, mas não é, entendes? Então esta coisa que eu digo que é, né, acabamos agora por entrar aqui neste tópico, que é assumir o multiculturalismo e a interseccionalidade, que são características de qualquer metrópole em evolução, não é? Não é a eugenização, certo. Não é a pasteurização dos corpos e dos lugares, né? Que é o que eu vejo que Lisboa está a sofrer há algum tempo para cá, que é para corresponder à expectativa de um certo extrato da sociedade, percebes? Não é por aí que nós vamos conseguir desenvencilhar-nos e ter uma certa postura genuína, né? Que nos sirva àquilo que são as nossas necessidades enquanto sociedade, enquanto comunidade, ou neste caso mais específico, enquanto classe produtora do audiovisual ou da cultura. Nós ainda temos aqui 10 minutos para falar de alguns dos seus projetos recentes, mas queria-te fazer uma última pergunta, talvez mais dura, que é, eu sinto que, principalmente no espaço português, que pessoas e culturas diferentes do típico homem branco português, às vezes são colocadas num destaque maior de uma forma condescendente. Tu sentes que isso te aconteceu nos festivais lá fora, nas produções, que as pessoas vão atrás de ti porque tu tens um tom de cor de pele diferente, uma cultura diferente, ou nunca sentiste isso? Que és valorizado não só pela tua cultura, mas pelo teu trabalho também hoje em dia, e que isso foi muito difícil, ou não?
Lá fora sinto que sobretudo sou valorizado pelo meu trabalho, que é o que me interessa, né? Sou um profissional, estudei, formei-me, né? Se um dia os meus agentes pudessem falar por mim, acho que eles diriam maravilhas, talvez até exagerassem, mas tento dar o meu melhor, cada vez ver. Só que, quer dizer, há aqui um diferencial. Eu não sou meramente um intérprete, eu me entendo como um cidadão artista, portanto estou engajado com a causa. E não é apenas a causa que está associada aos artistas que são subvalorizados, mas também que está associada aos artistas que correspondem a um perfil não hegemónico, nomeadamente a um perfil em que não são lidos como artistas brancos, né? Eu sou um homem negro, nascido em África, crescido em Portugal, portanto sou afro-europeu, né? E também me entendo como brasileiro, porque moro ali há mais de 12 anos. Portanto, esta interseção de culturalismos vários, né, fazem com que as pessoas se aproximem de mim pela minha qualidade artística, mas também pela minha dimensão humana, né? Isso é consequência de um investimento pessoal, embora que inicialmente tenha sido feita à revelia, né, de toda uma concepção do mundo e de oportunidades que não me contemplava. Não me contemplava a mim, como não contempla muitos outros artistas emergentes, percebes? E que à revelia disso consigo singrar, mas isso acontece também porque fui descobrindo o amor, fui descobrindo o automerecimento, fui descobrindo a validação, né, que me foi atribuída por esses outros mercados, por esses outros grupos, por essas outras pessoas que tinham uma outra forma de pensar, né? E que isso permitiu despertar no meu íntimo, né, esse entendimento daquilo que são as particularidades de ser alguém com o perfil que eu tenho e perceber que toda a trajetória que foi condicionada por dificuldades impostas, né, algumas delas naturais, outras que me foram impostas e barradas, o acesso barradas, né, por uma questão de injustiça mesmo, contribuíram para que eu me tornasse um artista multilingual, né, com uma linguagem corporal distinta, né, e que, enfim, se tivesse tornado a pessoa que eu sou. Portanto, eu acho que hoje em dia transitar pelo mundo é uma consequência direta das vivências que eu tive. Certo. E não é que isto faça com que as coisas sejam mais fáceis ou não, porque tu quando vives longe do país que tu consideras ser a tua casa, né? Tu tens que te reinventar do ponto de vista afetivo e filosófico, né? E não é por isso que eu acredito que este corpo, que eu entendo como corpo periférico, que é um corpo em trânsito, é um corpo que cada vez que chega a um determinado lugar leva elementos da minha cultura, né? Mas também recebe elementos do outro lugar. E a casa não é necessariamente um lugar físico ou simbólico, é um lugar energético, é um lugar que pertence a um campo de afetos, né? E que isso é algo que eu procuro nas relações humanas, né? E isso faz com que eu não me sinta perdido, efetivamente, e faz com que eu também coloque esse sentimento que nós chamamos de saudade num lugar mais apaziguado e permite-me também sentir empatia, sentir orgulho quando volto, por exemplo, para Portugal, ou quando vou para a Guiné-Bissau, ou quando volto ao Brasil, sendo que para estar bem com estas pessoas, com estes lugares, é preciso que eu esteja bem comigo mesmo. Certo. Né? E este é o estado onde eu me encontro neste momento. Um cidadão do mundo bem consigo próprio. Vou-te dizer uma coisa, Valquete, eu acho que há muito medo de pessoas seguras de si. E imagino que haja muita gente que tenha medo de ti precisamente por causa disso, mas é a vida. Estamos aqui na reta final. Estou à conversa com o Valquete Munguia no último episódio. Uma última pergunta sobre os teus projetos. O que é que andas a fazer? Do que é que queres falar agora aqui na reta final do podcast? Olha, este ano estreou Psica
não é? Na Netflix. É uma série de 4 episódios, realizado pelo Kiko Meireles e pelo pai, que é o Fernando Meireles, realizador da Cidade de Deus. Portanto, nós estamos no top 10 mundial desde então. Não sei se neste momento já descemos, mas creio que não, porque eu vi as notícias, quer dizer, o ranking, ainda na semana passada, e continuávamos. Recomendo verem. Estreou agora a 23 de outubro Reencarne, né? Uma série de terror e de suspense e suspense policial, né? Uma produção original da Globoplay, onde eu estou no elenco. Isabel Zua também está no elenco. Grande atriz. Thaís Araújo, Grace Passou, e que eu recomendo que vejam, porque vão ver o Welket interpretar um personagem com traços muito distintos daquilo que eu fiz até aqui. O espírito muito poderoso se materializou. Os membros dormentes começam a tremer, a se movimentar sozinhos. Ouça com atenção as minhas palavras. Eu não tenho medo de gente morta. Quem é você? Eu acabei de filmar agora uma longa-metragem muito promissora do realizador baiano radicado em Curitiba, isto é, no estado do Paraná, no sul do Brasil. A longa-metragem chama-se Nova Eden, não é? E passa-se em 1920. Sou um padre negro que chega, naturalmente, né? Chego, mas é preciso dizer isto porque a história passa-se numa vila ocupada por colonos polacos, né? Okay. Isto é uma fase da história do Brasil em que, após a abolição da escravidão, se criou a lei de terras, em que proibia os negros recém-libertos de adquirirem terras, e ainda, né, com a intenção de embranquecer o país, existe um incentivo muito grande de povos e de aglomerados de gente da Europa ir para o Brasil ocuparem aquelas terras e as povoarem, né? E, portanto, estamos numa aldeia em que temos uma colónia de poloneses, em que, pronto, chega um padre, que sou eu, né? Para ser o sacerdote daquele lugar. É recebido com hostilidade, mas ele teima a ficar, né? Porque é esse a sua prática, a sua função, e isso faz com que uma série de segredos obscuros vão sendo revelados, né? Portanto, é horror, folk horror. Né? Folk horror é forte. Incrível, que tem um elenco incrível, que tem artistas consagrados do país e também da região do Paraná. O Ali Muritiba, para quem não sabe, é o realizador da série Cidade de Deus, né? Também, né? Que está na HBO. Que está na HBO. E, quer dizer, eu estou no Brasil neste momento. Existem muitos projetos em stand-by para serem filmados nos próximos tempos, e da minha parte eu estou empenhado em traduzir, quer dizer, já está traduzido para inglês o meu livro Corpo Periférico. Espero lançá-lo este ano, a versão inglesa, e também estou a trabalhar na finalização do livro do meu pai, que se chama Cabarode Tu Tem, né, que foi publicado aqui em Lisboa em 1996, que é o livro que tem inspirado a minha filmografia, né, de autor, e espero lançá-lo este ano, contando com o prefácio de grandes figuras da intelectualidade guineense, para que possa haver uma reflexão sobre o conteúdo poético ou literário que foi escrito naquela época, e para que se possa fazer também um contraponto com o estado atual dessa Guiné-Bissau que é descrita na poesia do meu pai. Então, basicamente, estes são os desafios que eu tenho neste momento. Estou num momento ascendente. Certo, né? claramente. Então, estou bastante feliz. Exatamente. Sobretudo. Exatamente, estou bastante feliz por estar aqui em Lisboa agora para participar do Tribeca. Estive agora no DOC Lisboa a estrear uma nova curta-metragem filmada na Guiné-Bissau em 2023, que se chama Contemplação, Impasse, Tentativa, e que vai ser exibido na mostra Outros Olhares, salvo erro, que é um festival Entre Olhares, Entre Olhares, que acontece no Barreiro.
Vai ser exibido dia 9 de novembro. E também há aí uma mostra de cinema negro em Portugal, 8, 9, 15 e 16 de novembro. Exatamente, que fica aqui o convite para irem. A curadoria é feita pela Kitty Furtado, vai acontecer no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, onde vão exibir 3 filmes meus. Portanto, enfim, é um momento efervescente, é escolher. Fica o convite. Aqui agora mesmo para terminarmos, dar sugestões de cinema, falar um bocadinho rapidamente de cinema. O Riso e a Faca foi uma das referências aqui deste episódio, realização do Pedro Pinho, tem o Sérgio Coragem, Cléo Diara e Jonathan Guilherme, e depois falar da Memória do Cheiro das Coisas, que é um filme de António Ferreira que vão poder ver no Tribeca, e não podia não falar do Brasil com alguém que também tem uma participação ativa, que é o Elcat aqui no Brasil, o Agente Secreto do Kleber Mendonça Filho, que vou-vos já dizer que está certamente no meu top de melhores filmes de 2025. Vão ver, estreia dia 6 de novembro. Vai longe. Não sei se já alguma vez te cruzaste com... Já o viste? Já ouvi o Agente Secreto. Eu adoro, acho que é muito fixe. Dona Sebastiana? Só senhor, tchau de pouco. Eu tô viajando tem 3 dias já. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo. Isso aqui é o edifício Ofim. Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio. Eu vim aqui me conhecer. Poxa, Dona Sebastiana. Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Vamos evitar de falar esse termo. Mangaba? Refugiados. Tem uma encomenda pra você. Bom, Elcat, obrigadíssimo. E vemo-nos no Tribeca ou por outros fóruns. Adeus, até para a semana. Até para a semana. No último episódio é um podcast do Expresso, com sonoplastia de Gustavo Carvalho, edição de João Reis, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na vossa plataforma preferida, onde podem subscrever e avaliar o podcast, bem como dar-nos o vosso feedback.